Bem, então, desejando aí um bom dia, ok? Bem, então, Hilda e os demais que assistirem, para essa aula de hoje, ficou pouco conteúdo, tá certo? Sobre movimento circular. Hoje a gente vai trabalhar basicamente movimento circular uniforme, tá certo? O que seria o movimento circular uniforme? Movimento circular uniforme, pessoal, é aquele movimento circular, como o nome já está dizendo, que vai ter período constante, tá certo? O que é o período? Vamos lembrar o que é período na aula passada. Se eu tenho uma partícula, ok, que está descrevendo uma trajetória circular, vamos colocar aqui o sentido do movimento no sentido anti-horário. Se ela começa desse ponto, a trajetória dela, então ela vai passar nesse ponto sempre no mesmo intervalo de tempo. Lembrando que o período é o tempo necessário para essa partícula realizar um ciclo, né? Realizar uma volta. Então, no nosso movimento circular uniforme, o período será constante, tá certo? Se o período é constante, numa mesma unidade de tempo, a minha partícula também dará o mesmo número de voltas. Então, como o período é constante, a gente pode escrever também que a frequência também é constante. Ok? Se esses dois, período e frequência, são constantes, pessoal, a velocidade angular e a velocidade tangencial, né, ou velocidade linear, elas terão intensidade e sentido também constantes, ok? Então, a velocidade tangencial, que é essa cidadã, tá certo? A velocidade tangencial, essa partícula, ela vai desenvolver aqui uma velocidade tangencial. Vou colocar essa velocidade tangencial para cá. Então, essa velocidade aqui, ela também vai ter a intensidade constante e o sentido. E a velocidade angular, Hilda, imagina que isso aqui seja o centro da circunferência. Se num primeiro momento a minha partícula ela está aqui, e eu considerar aí sendo a origem, num segundo momento, Hilda, essa minha partícula ela vai estar aqui, né? Minha partícula vai estar aqui. Então, eu vou traçar aqui uma reta que liga a partícula ao centro da circunferência, que seria outro raio, e ela se deslocou, ela teve um deslocamento angular que equivale a esse ângulo aqui. Isso aqui eu vou chamar de delta φ. Como ela demorou um determinado tempo para variar esse ângulo, delta φ dividido pelo tempo é o que eu vou chamar de velocidade angular. No movimento circular uniforme, Hilda, essa velocidade angular também vai ser constante diferente de zero. Ok? Bem, só recapitulando as equações que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu que a velocidade, isso aqui a gente tira lá do movimento em linha reta, né, do movimento retilíneo, que a velocidade média de um móvel é ΔS sobre ΔT. Quem é o nosso ΔS aqui? Lembra, Hilda, o nosso ΔS aqui é o comprimento desse arco, que ora o autor chama de L, tá bom? Então, isso aqui é meu ΔS, ó, é o comprimento do arco. Então, é ΔS sobre ΔT. Bem,
A nossa velocidade angular ela vai ser igual à velocidade angular média, que vai ser dada por ΔΦ, que é a variação do espaço angular ou deslocamento angular, dividido pelo tempo. Mesma equaçãozinha que eu fiz aqui. Então, recapitulando, a velocidade linear vai ser constante e vai ser dado por ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o comprimento do arco. A velocidade angular vai ser igual à velocidade angular média, ou seja, vai ser constante, e vai ser dado por ΔΦ sobre ΔT. Lembrando que ΔΦ é a variação desse ângulo em radianos, tá bom? Em radianos. Bem, considerando uma volta completa, o nosso ΔΦ ele vai ser o ângulo de uma volta completa. Em graus, uma volta completa equivale a 360 graus, o ângulo, né? Se você der um giro de 360 graus em torno de si mesmo, você faz uma volta completa. O intervalo de tempo de uma volta completa a gente chama de período. Esse ΔΦ, né, em radiano, fica sendo 2π radianos, que foi o que eu fiz na aula passada, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, volta na aula passada, que vai ter lá a nossa aula, tudo bem? Bem, como é que vai ficar, Hilda e a Patrícia que chegou agora, e os demais quando assistirem, como é que vai ficar a nossa aceleração centrípeta? Vamos lembrar que nesse movimento circular uniforme, apesar de eu afirmar que a velocidade é constante, a velocidade linear e a velocidade angular ela é constante, eu estou me referindo sempre à intensidade e ao sentido. A direção dela, você vai perceber que ela vai variar. Por exemplo, para onde é que está apontando a velocidade linear nesse primeiro momento? Ela aponta para cá. Já aqui, a minha velocidade linear, que é sempre tangencial à trajetória, ela vai apontar naquela direção, veja. Então, você percebe que a direção do vetor velocidade ele está mudando. Então, se a direção do meu vetor velocidade varia, isso significa dizer que existe uma aceleração nessa partícula, tá certo? Qual é a aceleração que está atuando nessa partícula? É a aceleração que faz com que a direção da velocidade mude. E essa aceleração é a nossa aceleração centrípeta. Essa nossa aceleração centrípeta, ela estará sempre apontando para o centro da circunferência, tá certo? Ela estará apontando sempre para o centro da circunferência. Como é que a gente vai relacionar essa aceleração centrípeta? Ok? Bem, vamos lembrar que a nossa aceleração centrípeta ela era dada por v ao quadrado sobre o raio. Ok? A nossa aceleração centrípeta ela era essa velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem? Ok. Bem, o que eu vou fazer é simplesmente relacionar a nossa aceleração centrípeta com a velocidade angular, tá bom? Então, vamos lembrar a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Olha, aqui eu coloquei essas equações também da velocidade angular, eu já havia comentado para vocês, elas são exclusivas do movimento circular uniforme, tá certo? A velocidade angular, ela pode ser 2π sobre o período, ela pode ser ΔΦ sobre ΔT, essa daqui vale para qualquer uma, e ela pode ser também 2π vezes a frequência, lembrando, período, para a Patrícia que chegou agora, período é o tempo de uma volta completa, e a frequência é o número de voltas por unidade de tempo, tá certo? Essa frequência vai ser dada em Hertz, a unidade padrão, mas ela também pode ser dada em RPM, tá certo? Que é rotações por minuto.
O período, geralmente, na unidade padrão, como período é tempo, ele vai ser dado em segundos, mas ele pode aparecer em minutos, horas, dias, anos, vai depender da unidade que você esteja trabalhando, a unidade de tempo. Bem, pessoal, a equaçãozinha que está faltando aqui é a equação que relaciona velocidade angular e velocidade linear. Veja, velocidade angular é igual a velocidade linear dividido pelo raio. O que eu vou fazer é simplesmente deixar essa equaçãozinha em função de V para eu conseguir substituir lá. Então, se ômega é igual a V, V é igual a ômega. E aí esse R, eu vou jogar ele para o lado do ômega, multiplicando. Então, ele vai lá multiplicando. Bem, o que é que eu vou ter? Ômega vezes R. Então, o que nós vamos fazer? Então, nós temos aqui, olha, mais essa equaçãozinha. Tudo bem? O que eu vou fazer é simplesmente pegar aquele V que está lá e eu vou substituir por ômega R. Tá certo? Então, a nossa aceleração centrípeta em função de ômega vai ficar o seguinte. Vou colocar aqui dentro de um parênteses, porque é elevado ao quadrado, dividido por R. Então, a nossa aceleração centrípeta ela vai ficar ômega ao quadrado vezes R elevado ao quadrado é R ao quadrado. Isso tudo dividido pelo raio. Aí vocês percebem, pessoal, que tem um R embaixo e um R ao quadrado em cima, tá bom? Vamos lembrar que R ao quadrado é o mesmo que R vezes R. Sendo assim, R ao quadrado sobre R é o mesmo que R vezes R sobre R. O que é que a gente faz num caso desse? Cancela um R com um R, tá certo? Então, R ao quadrado sobre R, sobra só um R em cima. Então, esse termo aqui, olha, eu vou cancelar esse R com o expoente 2. E aí, a minha aceleração centrípeta vai ser dada por ômega ao quadrado vezes o raio. Então, você percebe aí que a nossa aceleração centrípeta, a relação dela com a velocidade linear, com a velocidade angular, é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Então, são essas as duas formas da gente encontrar a nossa aceleração centrípeta. Lembrando, a aceleração centrípeta ela aponta sempre para o centro da circunferência, mesmo que essa velocidade linear e a velocidade angular tenham intensidade constante, ou seja, o valor delas não varie, mesmo que o sentido delas não varie, no movimento circular a direção varia. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ter uma aceleração que vai me indicar essa variação dessa direção. E essa aceleração recebe o nome de aceleração centrípeta. Tudo bem? Pessoal, se aparecer alguma dúvida, vocês abrem o microfone e comentam, tá bom? E façam uma pergunta, ok? Bem, equação da posição. Bem, pessoal, essa equação da posição no movimento circular, em vestibular, elas não são muito cobradas. Mas, como no movimento circular, a cada instante a partícula ocupa uma posição diferente, essa equação da posição vai existir também, assim como existia lá no movimento linear. Tá certo? Vamos só relembrar como era a equação da posição no movimento linear. Imagina que eu tivesse aqui um carrinho, tá certo? E esse carrinho ele estivesse viajando com uma velocidade v constante. Imagina que ele sai da posição S0 e depois de um determinado instante, ele chega
ele está passando na posição S, não é 5 não, tá bom? É S, é porque minha letra é assim meio escamosa. E ele continua viajando com a minha velocidade V, tá certo? Como era que eu calculava essa posição S lá no meu movimento retilíneo uniforme? No meu movimento retilíneo uniforme, eu calculava essa posição S da seguinte maneira. S, essa posição vai ser igual à posição de onde ele saiu, mais o quanto ele andou. Quanto foi que ele andou? Ele andou a velocidade vezes o tempo, tá certo? Então, isso aqui para o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Como é que vai ficar a situação para o movimento circular uniforme, né? O que a gente vai fazer, pessoal, vamos lembrar o seguinte, no movimento circular uniforme, eu vou ter que simplesmente transformar essas grandezas, que são lineares, para grandezas angulares. Lembra, a relação entre grandeza linear e grandeza angular é só eu pegar a grandeza linear e dividir pelo raio da trajetória e eu vou encontrar a minha grandeza angular. Então, o que eu vou pegar nessa equação é dividir os dois lados por r, tá certo? Então, eu vou pegar S e dividir por R, S0 dividir por R, mais V vezes T, eu vou também dividir por R. Então, dividir tudo por R, ok? Tudo bem. Então, vamos lá. Aí, nós vamos lembrar, pessoal, que S sobre R, ele é igual a φ. E V sobre R é igual a ômega. Quem é φ? Φ é o espaço angular. Quem é ômega? A velocidade angular. Então, o que nós vamos fazer é simplesmente trocar esses termos por essas letras. Então, o que é que vai ficar? S sobre R é φ, então o espaço angular final, ou a posição angular final, vai ser igual a S0 sobre R, vai ser φ0. É o espaço angular inicial. Esse é o espaço angular final, esse é o espaço angular inicial. Mas esse termo aqui, olha, V sobre R, ele é ômega. Então, vai ficar ômega vezes o tempo. Tudo bem? Então, a minha equação para o movimento circular, a equação da posição para uma partícula que descreve um movimento angular, vai ser dado por essa equação, onde esse φ é o espaço angular em um instante t, φ0 é o ângulo de fase de onde ele sai, ômega é a velocidade angular e t é o tempo que lhe será dado. Apesar da gente não trabalhar o movimento circular uniformemente variado aqui, pessoal, mas para você trabalhar o movimento circular uniformemente variado, você vai simplesmente pegar as equações e transformar do mesmo jeito. O que é posição linear, posição escalar, o que é S vira φ, o que é V vira ômega, tá certo? Então, basicamente é isso. E o que é A vira alfa, que é a aceleração angular. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Posso passar? Ok. Tudo bem. Beleza. Então, vamos para... Continuando. Pessoal, no nosso assunto de hoje, o que será mais cobrado, o que será novo para nós, é isso aqui. É transmissão de movimento por acoplamento, tá certo? Desse conteúdo de movimento circular, que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas é isso, tá certo? Por exemplo, se você vai andar de bicicleta,
né? Você está diretamente transmitindo movimento. Por quê? Porque você vai aplicar a força, né? Você vai aplicar uma força no pedal. Esse pedal vai transmitir movimento para a coroa e essa coroa transmite movimento para a catraca que está ligada à roda. O que vai fazer a bicicleta se movimentar é o movimento dessa roda, mas você não aplica a força diretamente na roda. Você aplica lá no pedal, esse pedal está ligado à coroa, ou seja, diretamente você está aplicando na coroa. Essa coroa transmite movimento através de uma corrente para a catraca que se liga à roda. Só que quem andou de bicicleta, principalmente numa bicicleta de marcha, percebe que existem várias configurações onde, se eu quiser ganhar mais movimento, eu tenho que utilizar uma coroa grandona e uma catraca pequenininha, aí eu consigo ganhar velocidade. Porém, eu tenho que aplicar uma força muito maior, né? Eu tenho que ter um esforço maior. E se tem uma subida e eu preciso subir aquela subida sem exercer tanto esforço, o que é que eu faço? Eu utilizo uma coroa pequenininha e uma catraca grande. Só que aí também eu não consigo ganhar velocidade. Eu reduzo o esforço e, ao mesmo tempo, eu diminuo a minha velocidade. Ok? Tudo bem? Bem, existem basicamente, pessoal, dois tipos de transmissão, tá certo? Uma transmissão é uma transmissão por correias, como é o caso desse compressor, ou correntes, que é o caso da bicicleta, e existem também transmissão de movimento através de correntes dentadas, de rodas dentadas, que é o caso das engrenagens, né? Por exemplo, a engrenagem de um relógio ou a engrenagem da máquina, de uma moto e assim por diante, entendeu? Então, eu vou ter também transmissão de movimento através de rodas dentadas. A outra transmissão de movimento, pessoal, é o acoplamento de duas rodas, né, de duas polias, no mesmo eixo, elas estando fixas, que é o caso que a gente vai ver mais na frente. Então, basicamente, são esses dois tipos, né? Correias, ou contato entre rodas dentadas, e quando elas estão fixas em um eixo, em um mesmo eixo. Bem, o caso das correias e das rodas dentadas, eles seguem o mesmo princípio. O que vai existir é uma pequena diferença no sentido do movimento, tá certo? O que é que vai ser cobrado, pessoal, nesse tipo de problema? O que geralmente vai ser cobrado nesse tipo de problema é quem é que gira com maior rapidez, quem dá mais voltas, tá certo? Qual é, por exemplo, a distância que uma bicicleta dessa anda quando eu dou uma pedalada, duas pedaladas, três pedaladas completas, né? 3 voltas completas. Então, basicamente é isso. O que a gente vai ter que entender é como é que essas polias, né? Essas rodas, elas se combinam, tá certo? O que é que vai mudar uma em relação à outra? Beleza, então eu vou começar aqui colocando um desenho. Deixa eu pegar aqui um desenho já pronto. Ok, pronto. Bem, imagina aqui, pessoal, que eu tenha... Imagina que isso aqui seja a coroa de uma bicicleta. Essa coroa, ela terá um centro da circunferência. E aqui seja a catraca, não é? E essa catraca também vai ter aqui um centro da circunferência. Imagina também, essa coroa, como ela é uma circunferência, ela vai ter um raio. Da mesma forma, minha catraca também vai ter um raio. Ok? Bem, eu vou chamar a coroa pequena, né, ou catraca de A, e eu vou chamar
coroa grande de B. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter o raio de A e aqui eu vou ter o raio de B. Tudo bem até aí? Ok. Pessoal, à medida que essas coroas elas se movimentam, ligadas aqui por uma correia ou catraca, ou corrente, à medida que elas se movimentam, uma coisa elas têm em comum, tá certo? Por exemplo, imagine que você vai viajando nessa bicicleta e você imagina dois pontos. Um ponto nessa coroa, vou colocar o ponto aqui, e um ponto lá na catraca. Vou botar aí um ponto bem grande para ver se vocês visualizam. Bem, se você imaginar esses pontos aí circulando, eu pergunto a vocês, em algum momento essa coroa ou essa catraca, elas se afastam uma da outra? Coroa e catraca se afastam uma da outra? Ora elas estão mais distantes, ora elas estão mais perto à medida que a bicicleta viaja? Não. Então, uma em relação à outra está parada. Uma em relação à outra está parada. Catraca e coroa, uma em relação à outra, elas estão em repouso. Agora, se essa bicicleta vai viajando e eu considero um referencial fora da bicicleta, exemplo, uma árvore, ou um banco, ou um poste, tanto a coroa como a catraca, elas se afastam ou se aproximam desse referencial, ou seja, elas mudam de posição em relação ao referencial. Então, elas estão em movimento em relação a um referencial fora da bicicleta, tá certo? Bem, se elas estão em movimento, como é que eu relaciono a velocidade delas em relação a um referencial fora da bicicleta? Então, em relação a um referencial fora da bicicleta, pessoal, a velocidade delas é igual, porque em nenhum momento a coroa se afasta mais do que a catraca desse referencial e vice-versa. A catraca também não vai se afastar mais do que a coroa em relação a esse referencial. Sendo assim, se eu ponho qualquer ponto sobre a coroa pequena, qualquer ponto sobre a coroa grande, qualquer ponto sobre a corrente, tá certo? E se eu determinar aqui um sentido para o movimento, eu vou colocar o movimento no sentido horário, tá bom? Então, isso significa dizer que em qualquer um desses pontos, pessoal, a velocidade linear, que é aquela velocidade com que você viaja em linha reta, a velocidade linear, ela vai ter sempre a mesma intensidade. Então, se eu colocar aqui, olha, uma velocidade aqui, velocidade linear aqui, outra velocidade linear aqui, outra velocidade linear aqui, outra velocidade linear aqui. Eu vou chamar isso aqui de V1, tá certo? Eu vou mudar para VA, devido a estar no ponto A. Eu vou chamar isso aqui de VB, devido a estar na coroa B. Isso aqui, como está na corrente, né, a catraca, eu vou chamar de VC, e isso aqui eu vou chamar de VD. Pessoal, em qualquer um desses pontos, a gente vai ter que VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD. Ok? A velocidade linear, ela vai ser constante. Velocidade linear vai ser constante. Porém, dependendo de onde essa força esteja sendo aplicada, né, essa roda grande e a roda pequena, como elas têm raios diferentes, né, uma vai dar mais voltas do que a outra no mesmo intervalo de tempo. Como elas têm raios diferentes, o comprimento das circunferências delas são diferentes, tá certo? Então, é claro que uma vai
iria, se elas conseguissem rolar pelo chão, se eu conseguisse cortar elas, cada uma iria descrever uma distância diferente, uma distância ΔS diferente. Então, como é que a gente consegue relacionar as grandezas angulares de forma a descobrir quem gira mais do que a outra? Bem, veja, eu vou pegar apenas VA e VB porque são as relações entre as rodas A e B. Tudo bem? São as relações entre as rodas A e B. Nesse tipo de movimento, pessoal, as rodas elas giram sempre no mesmo sentido, tá certo? Então, nesse tipo de movimento, as rodas giram, vou até colocar essa observaçãozinha aqui, A e B giram no mesmo sentido, ok? A e B vão girar aqui no mesmo sentido. Tudo bem até aqui? Pessoal, apareceu alguma dúvida, vocês perguntem aí, abram o microfone e façam a pergunta. Bem, pessoal, como é que a gente vai conseguir encontrar a relação para saber, para encontrar quem gira com maior rapidez, quem gira com menor rapidez, quem dá mais voltas, quem dá menos voltas? Bem, então vamos lá. Pessoal, pegando a equação lá a relação entre velocidade angular e velocidade linear, veja, velocidade linear é ômega-r. Velocidade linear, ômega-r. Ok. Bem, então o que a gente vai fazer, deixa eu colocar aqui, velocidade linear, ômega-r. Então, pegando a relação que VA é igual a VB, a velocidade linear de qualquer ponto na roda A é igual à velocidade linear de qualquer ponto na roda B, nós vamos trocar VA por ômega-r. Então, isso aqui, quem é VA? É ômega-A vezes o raio A. Igual. Quem é a velocidade linear B? É ômega-B, ou seja, a velocidade angular B vezes o raio B. Essa daqui, pessoal, é a nossa primeira relação. Quando você precisar comparar as velocidades angulares, e essas velocidades angulares vão te dizer, pessoal, quem gira mais rápido. Quem tiver maior velocidade angular, vai girar mais rápido. Quem tiver maior velocidade angular, vai girar mais rápido. Ok? Tudo bem? Bem, nesse caso aí, quem é que gira mais rápido? Quem gira mais rápido é a rodinha menor. Por quê? Porque ela tem menor raio, tá certo? Então, nesse tipo de associação, pessoal, a roda menor sempre dá mais voltas do que a roda maior, tá certo? A roda menor sempre dá mais voltas do que a roda maior. Bem, existe mais duas associações. Por exemplo, quando eu quero encontrar o número de voltas a mais do que a outra, quando eu quero encontrar o número de voltas a mais do que a outra, essa daqui eu estou relacionando. Isso aqui é a velocidade com que giram. Vou colocar assim. Velocidade com que giram. Pronto. A minha segunda relação, pessoal, está relacionado ao número de voltas que uma vai dar em função da outra, tá certo? Esse número de voltas, pessoal, a gente vai perceber que ele também vai ser diretamente proporcional, né, vai ser inversamente proporcional, melhor dizendo, ao raio, tá certo? Quanto menor for o raio, mais voltas vai dar. Por exemplo, se o raio da roda A for a metade do raio da roda B, a roda A dá o dobro de voltas de B. Se B der uma volta, A dá duas. Se B dá 5,
A dá 10 voltas, e assim por diante. Como é que eu chego a essa relação? Eu vou chegar a essa relação pegando essa relação aqui, ó. Então, veja, pegando que ômega A vezes o raio A é igual a ômega B vezes o raio B. Mas vocês estão lembrados que ômega é 2π vezes a frequência para o movimento circular uniforme? Vou voltar aqui novamente. Veja. Ômega é 2π vezes a frequência. E a frequência está diretamente relacionada ao número de voltas. Então, a frequência está diretamente relacionada ao número de voltas por unidade de tempo. Tá certo? Exemplo, uma frequência de 3 Hz significa que essa partícula, esse corpo, ele dá 3 voltas em 1 segundo. 3 Hz, 3 voltas por segundo. 2 Hz, 2 voltas por segundo. Então, essa frequência é a grandeza física que está diretamente relacionada ao número de voltas. Então, esse ômega, eu vou trocar ele, né? Vamos colocar ele aqui embaixo, que ômega ele é 2π vezes a frequência. Então, eu vou trocar ômega por 2π. Só que 2π é uma constante. Então, aqui vai ser 2π vezes a frequência de A, vezes quem? O raio de A. Quem é ômega B? É 2π vezes a frequência de B, vezes o raio de B. Ok? Deixa eu ver lá quem é que está chegando. Maria Luísa. Ok. Bem, continuando, pessoal. O que é que aparece dos dois lados? O que aparece dos dois lados, pessoal, é o 2π. Então, eu posso cancelar 2π com 2π. E aí vai sobrar a minha relação, que vai ser a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Ok? Isso aqui é a nossa segunda relação. Onde é que eu vou utilizar essa relação? Essa relação eu vou utilizar para relacionar o número, né? Isso aqui é vou colocar aqui, relacionar o número de voltas. Tudo bem? Eu utilizo essa equação para relacionar o número de voltas. Bem, só falta uma coisa, pessoal. Existe mais uma relação que é a equação que eu tenho que relacionar o tempo que cada partícula, cada roda, né, cada rodana, cada engrenagem, demora para completar uma volta. Ou seja, a relação entre os períodos. Né? Quem dá mais voltas, é claro que vai completar uma volta primeiro. Então, a gente vai ver que o raio e o período eles são diretamente proporcionais. Quanto menor for o raio, menor vai ser o período, ou seja, mais rápido ela vai completar uma volta. Tudo bem? Então, vamos ver como é que se relaciona o período. O que eu vou fazer é simplesmente pegar essa mesma equação aqui e nós vamos lembrar desta relação aqui, ó. Período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Então, o que nós vamos fazer é pegar esta relação, pegar essa relação e trocar a frequência por 1 sobre f. Então, veja como é que vai ficar lá.
A frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Tudo bem? Ok. Quem é a frequência mesmo? Perdão, espera aí, eu vou mudar, eu troquei bem aqui a relação. A relação, se eu tenho que substituir F lá, eu vou colocar aqui que F é o inverso do período. Então, eu vou trocar F pelo inverso do período. Então, vai ficar, quem é F de A? A frequência de A é 1 sobre o período de A vezes o raio de A. Quem é a frequência de B? 1 sobre o período de B vezes o raio de B. Ok. Bem, então, pessoal, isso aqui vai ficar 1 vezes o raio de A, é raio de A, sobre o período de A, é igual 1 vezes o raio de B, é o raio de B, sobre o período de B. Você pode deixar a equação dessa maneira, ou você pode inverter os dois lados, certo? Você pode inverter os dois lados dessa maneira, ó. Você joga o TB para cima, você joga o TA para cima, e aí você fica o seguinte, o período de A sobre o raio de A é igual ao período de B sobre o raio de B. Né? Bem, quando é que a gente vai utilizar essa relação aqui? Ó? Essa relação, pessoal, a gente utiliza ela simplesmente para relacionar os tempos. Quem são esses tempos? Períodos. De cada roda, né? Rodana, engrenagem, tá bom? De cada ciclo. Vamos colocar assim, tá certo? De cada ciclo. Ok? Bem, deixa eu descer isso aqui mais, porque ainda falta eu falar das engrenagens. Pessoal, alguém tem alguma pergunta a respeito disso aí? Não? Maria Luísa que chegou agora. A transmissão de hoje seria pelo YouTube, mas eu tive um problema aqui com o programa que transmite para o YouTube, tá bom? Porque eu estava com um problema aqui, mas hoje eu não estou tendo esse problema, né? Porque o problema era um vagalume que tinha aqui na minha tela que ficava piscando, mas hoje não piscou. Pelo menos para mim aqui não apareceu. Não sei se apareceu aí para vocês, mas para mim não apareceu. Tá piscando para vocês aí? Hilda, Patrícia. Bem, então falta só, pessoal, eu falar das engrenagens, tá bom? Para as engrenagens, que são nesse estilo aqui, olha, rodas dentadas, tá certo? Que a gente chama popularmente de engrenagem, são as rodas dentadas. As equações são as mesmas. A gente vai utilizar essas mesmas equações para relacionar as velocidades com que elas giram, para relacionar o número de voltas que elas dão e para relacionar o tempo de cada volta. A gente utiliza a mesma equação. O que é que muda da engrenagem para a transmissão por correias ou correntes? O que vai mudar é apenas o sentido que elas giram. Elas vão girar nos sentidos opostos. Deixa eu colocar uma aqui que eu já tenho pronta também. Essa daqui. Olha, imagina que eu tenho aqui, pessoal, rodas dentadas, tá bom? Rodas dentadas.
Essas rodas, elas terão novamente o mesmo raio, tá bom? Elas vão ter novamente aqui raios. Eu vou chamar isso aqui de raio de A. Eu vou chamar isso aqui de raio de B, tudo bem? Qualquer ponto dessas duas engrenagens, pessoal, vão ter novamente a mesma velocidade linear, tá bom? Só que tem um detalhe. Veja, se eu considerar que essa minha roda A, ela gira no sentido horário, isso aqui é o sentido do movimento, vamos colocar assim, sentido do movimento, ela girando no sentido horário, eu vou ter nesse ponto aqui um vetor velocidade linear. Esse meu vetor velocidade linear, esse meu vetor velocidade V, que eu vou chamar aqui de VA, veja, quando essa roda ela desce aqui, ó, automaticamente, quando ela desce aqui, ela empurra a roda B para cá. Vocês conseguem entender? Enquanto eu tenho um dente descendo aqui, ele empurra esse dente aqui para baixo. Então, essa outra roda, ela vai girar no sentido contrário a essa. Ela vai girar no sentido... Deixa eu colocar aqui azul. Ela vai girar no sentido anti-horário. Então, o movimento dela vai ser no sentido anti-horário. Então, eu vou ter aqui uma velocidade V. Vou colocar aqui um ponto novamente. Se eu tiver um ponto aqui, que seria um dente, né? Então, eu teria o movimento dela aqui no sentido anti-horário. Então, eu teria aqui VB para cá. Então, você vê que o que vai mudar, a única coisa que muda da transmissão de movimento por correia ou correntes para transmissão de movimento por rodas dentadas é o sentido do movimento. Lá nas correias, o movimento das duas roldanas, das duas rodas, são no mesmo sentido. São no mesmo sentido. Tá certo? No sentido, quando eu tenho as engrenagens, né, as rodas dentadas, que elas estão em contato uma com a outra, elas vão girar no sentido oposto, sentidos contrários. Porém, as equações que eu vou utilizar para calcular a relação entre essas velocidades é a mesma, ok? A velocidade é a mesma. Tudo bem? Ok? Posso continuar, pessoal? Alguém tem alguma coisa para comentar? Para perguntar? E Maria Luísa, depois você assiste aí o início da aula, tá bom? Que eu vou postar depois lá no YouTube, ok? Mas eu só vou postar, infelizmente eu só vou postar à noite porque eu não consegui transmitir pelo YouTube, tudo bem? Olha, pessoal, a gente vai falar agora de transmissão por acoplamento de eixo, tá certo? Quando eu tenho duas rodas de tamanhos diferentes e elas estão ligadas ao mesmo eixo, tá certo? Como esse eixo ele vai girar com uma mesma frequência e uma mesma velocidade angular, e essas rodas elas estão conectadas, tá certo? Onde é que eu tenho um exemplo disso aí? Nos carrinhos de brinquedo, aqueles carrinhos que tem um eixo
tem um eixo fixo de um lado ao outro. Só que lá as rodinhas, né, elas têm o mesmo tamanho, tá certo? Mas seria um exemplo aí bem prático do nosso dia a dia. O outro exemplo que é utilizado no dia a dia é no motor, tá certo? No motor elétrico. A gente tem as duas polias, a polia de um lado e a polia do outro, e essas polias elas estão conectadas ao mesmo eixo. Bem, esse aqui é bem mais simples da gente trabalhar, tá bom? Esse aqui é bem mais simples da gente trabalhar. O que a gente tem que atentar para esse tipo de acoplamento, né, para esse tipo de transmissão de movimento, é que as velocidades angulares deles, tá certo? As velocidades angulares são iguais. Então, a gente pode colocar aqui que para esse tipo de movimento, se eu pegar, tá certo? Eu vou pegar aqui, vou utilizar aquela figura lá do lado, pessoal. Vou colocar aqui um ponto A, colocar aqui um ponto B, e aí a gente vai atentar para o seguinte: a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, tá certo? A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B, ou seja, elas giram com a mesma velocidade angular, ou seja, elas vão completar a volta sempre no mesmo tempo e vão sempre dar o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Então, se a velocidade angular é constante e a gente sabe que essa velocidade angular é 2π vezes a frequência, 2π é um número constante, aproximadamente 6,28. Então, isso significa dizer que essa frequência também é constante. Então, nós temos que a frequência de A é igual à frequência da roda B. E se a frequência ela é o inverso do período, se essa frequência é igual, o tempo de volta delas também é a mesma. Então, a gente pode ter que o período de A é igual ao período de B. Ok? O período de A é igual ao período de B. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida? Bem, quando é que eu utilizo esse tipo de acoplamento, pessoal? Esse tipo de acoplamento, eu vou utilizar ele simplesmente quando eu precisar que as duas rodas girem iguais. Eu vou precisar que as duas rodas girem com a mesma velocidade, tá certo? Onde é que eu tenho isso aí na bicicleta? Eu tenho isso aí na bicicleta, pessoal, a ligação pedal-coroa, e eu tenho também a ligação entre a catraca, né, coroazinha pequena, e a roda traseira. Então, eu tenho ali a ligação entre a catraca e a roda traseira. Tudo bem? A roda traseira, pessoal, vai ter até uma questão que a gente vai fazer já nos exercícios. A roda traseira, ela gira, ela dá o mesmo número de voltas da catraca. Tá certo? Ela dá o mesmo número de voltas da catraca. Então, o motivo pelo qual a catraquinha pequena ela anda com mais velocidade, né? Ela faz andar com mais velocidade, é porque a catraca pequena ela dá um maior número de voltas do que a coroa grande. E como ela está ligada por um eixo, tá certo? Lá, apesar da gente conseguir girar a catraca para trás sem girar a roda, mas para frente ela utiliza esse tipo de conexão. Então, para frente, a catraca ela gira junto com a roda. Então, se eu consigo ali uma associação em que eu aumento o número de voltas, que é a coroa grande, a catraquinha pequena, se a catraquinha pequena dá um maior número de voltas, a roda traseira também vai dar um maior número de voltas. Por quê? Porque ela vai dar o mesmo número de voltas da catraca. Veja, imagina isso aqui sendo a catraca e isso aqui sendo a roda da bicicleta.
elas têm frequências iguais. Então, o mesmo número de voltas que a catraca der, a roda traseira também vai dar. Tá certo? Isso é o que faz com que a bicicleta, com que a gente consiga dar maior velocidade à bicicleta. Bem, sobre transmissão pelo mesmo eixo, só é isso aqui. Aí, se você precisar resolver algum cálculo, é só lembrar o que é essa velocidade angular, tá certo? Quais são as equações e ser feliz, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso passar para os exercícios? Ninguém? Ok, então vamos lá. Pessoal, a primeira questão diz aí o seguinte, olha, duas polias de uma máquina estão acopladas segundo a figura ao lado. Veja, duas polias de uma máquina estão acopladas segundo a figura ao lado. Então, veja que eu tenho aqui uma polia grande, né? A polia B, que tem um raio RB, e a polia menor, que tem um raio RA. Ele diz aqui, olha, a frequência da polia A é 5 vezes maior que a de B. Portanto, a relação entre os raios A e B é... vamos ver aqui. Ele me dá a relação entre a frequência da polia de A e B e quer a relação entre os raios de A e B. Ok. O que ele nos dá é o seguinte, ele diz que o raio de A, a frequência de A é 5 vezes maior que a de B. Então, a frequência de A é igual a 5 vezes a frequência de B. A frequência de A é 5 vezes a frequência de B. O que ele nos dá, o que ele quer também é a relação entre o raio de A e o raio de B. Pessoal, toda vez que falar relação ou a razão, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai calcular um dividido pelo outro. Então, a relação, a razão, o que ele quer é isso aqui. Ele quer RA sobre RB. Tudo bem? Qual é a equação, pessoal, que relaciona frequência e raio? Lembra, frequência e raio, eles são inversamente proporcionais. A gente já colocou isso aqui, lá, bem aqui, ó. Lá na outra. Cadê? Ó. A gente vai ter que utilizar essa relação, porque essa equação aqui, eu vou ter a frequência, né? Eu vou ter aí a relação entre frequência e raio. Então, a gente vai ter que utilizar esta equação. Então, veja. Frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Ok? Frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Pessoal, o que é que ele está querendo? Ele está querendo isso aqui, ó. Então, eu vou ter que organizar essa equação de forma que eu tenha RA sobre RB. Então, para eu ter essa relação, o que nós vamos fazer é o seguinte. Não é RA sobre RB? Então, eu vou pegar esse RB e vou trazer ele para o lado de RA. Ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, vai ficar o seguinte. Esse FA, eu vou jogar ele para o lado de FB. Ele está multiplicando RA, eu vou jogar ele para lá, dividindo. Então, veja como é que fica a minha equação. Quem foi que sobrou do lado esquerdo? Sobrou o RA, eu não movimentei RA. Quem foi que veio para o lado de RA? RB. RB vem fazendo o quê? Vem dividindo. Esqueci de colocar aqui. Ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então, ele vem aqui para baixo. Quem foi que sobrou do lado direito? Quem sobrou do lado direito foi RB. Perdão, FB.
Quem foi que foi para o lado direito? FA. E ele vai como? Dividindo. Opa, FA. Então, a gente percebe, pessoal, que eu voltei aí que RA sobre RB, né, a relação RA sobre RB, ele é igual à frequência de B dividido pela frequência de A. Mas a gente percebe que a frequência de A ela é 5 vezes a frequência de B. Então, nesse caso aqui, você já poderia dizer, mas eu não sei quanto é a frequência de B. Sim, mas quando você pega e substitui essa relação em FA aqui, aí eu vou ter FB em cima e FB embaixo. Eu cancelo os FBs e vai ficar apenas algarismos. Ok? Então, vamos lá. O raio de A sobre o raio de B, certo? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Vai ser igual a FB. Quem é FA? É 5 vezes FB. A gente percebe aqui, pessoal, que eu tenho FB dividido por FB. Não é zero não, viu? Isso aqui é uma divisão. Apesar da gente cancelar, sobra 1. Como 1 é o elemento neutro da multiplicação, quando tem outro algarismo aí, ou outra letra, alguma outra coisa do tipo, a gente nem põe ele, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Tá certo? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a gente precisa nem pôr. Mas, nesse caso, como não vai sobrar nada lá, a gente tem que colocar o 1. Tudo bem? Então, a gente encontrou aqui, pessoal, que a relação RA sobre RB ela é igual a 1 sobre 5. Então, isso aqui é a nossa alternativa. Letra E. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não entendeu alguma passagem? Tudo ok? Beleza. Ok. Bem. Pessoal, se vocês quiserem copiar, tá certo? É melhor só dar o print, tá bom? Vocês dão um print aí na tela e aí depois vocês copiam, tá bom? 3 segundos aí para dar o print. Tudo bem. Vamos lá. Uma questãozinha aí da FUVEST. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que a questão nos diz. Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em 1 segundo. O raio da roda dianteira vale 24 centímetros e o das traseiras 16 centímetros. Podemos afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam uma volta em aproximadamente. Opa! Vamos atentar para o seguinte. Ele está dizendo, veja, a roda dianteira, pessoal, ela é maior do que a traseira. Então, a gente tem que atentar que o período, né, o tempo de volta, né, dessa roda aqui, ela vai dar mais voltas do que a roda grande. Enquanto esse velocípede ele se desloca numa determinada distância, como o comprimento da circunferência dessa roda é menor, né, o raio dela é menor, ela tem que dar mais voltas para percorrer a mesma distância dela. Se ela tem que dar mais voltas para percorrer a mesma distância dela, significa dizer que o tempo de cada volta dela é menor do que o dessa. Então, o período dessa roda tem que ser menor, ok? O período dessa roda tem que ser menor. Bem, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, ele está dizendo que a roda dianteira descreve uma volta completa em 1 segundo. O que é o tempo de uma volta completa? O tempo de uma volta completa é o período. Então, eu vou colocar aqui que
o período da roda dianteira, eu vou colocar D para a dianteira, tá bom? Período da roda dianteira é 1 segundo. O raio da roda dianteira, vamos caçar aqui o raio da roda dianteira. O raio da roda dianteira, 24 centímetros. 24 centímetros. Tudo bem? O raio da roda traseira, eu vou botar T para a traseira, tá bom? 16 centímetros. Como eu já falei para vocês, a velocidade angular e a frequência são inversamente proporcionais ao raio, ou seja, essa roda traseira ela tem raio menor do que a roda dianteira, então o que acontece é que ela vai ter velocidade angular maior e frequência maior. Porém, o período dela vai ser menor. Por quê? Porque o tempo de uma volta vai ter que ser menor. Ok? Bem, o que ele pede, pessoal, é o tempo, né, de uma volta completa da rodinha traseira. Então, o que ele quer é o período da roda traseira. Bem, então lembrado como é que eu relaciono período e raio, vamos voltar lá naquelas equações. Aqui está, ó. Período e raio. Eu consigo relacionar o período e o raio com essa equaçãozinha. O período de A sobre o raio de A é igual ao período de B sobre o raio de B. Então, o que eu vou fazer aqui é escrever as grandezas referentes à roda traseira do lado direito. Então, eu vou colocar aqui, ó, período da roda traseira dividido pelo raio da roda traseira é igual ao período da roda dianteira dividida pelo raio da roda... mas aí eu colocando aqui traseira e bagunça. Raio da roda traseira. Tudo bem? Professor, precisa eu transformar em metro? Não, você não vai precisar transformar em metro, porque a gente vai ver que essas unidades aí de distância elas vão se anular. Vai sobrar apenas a unidade segundo, que é justamente relacionado ao período, ao tempo da volta. Bem, pessoal, a única coisa que eu vou fazer é jogar esse raio da roda traseira para lá. Esse raio da roda traseira, como ele está dividindo com o período, ele vai multiplicando. Então, a minha equação, para finalizar, ela fica assim, ó. Período da roda traseira é o período da roda dianteira vezes, né? Porque o raio da roda traseira foi para lá. Raio da roda traseira dividido, né, pelo raio da roda dianteira. Dividido pelo raio da roda dianteira. Tudo bem? Moleza, né? Bem, período da roda traseira vai ser... Quem é o período da roda dianteira? O período da roda dianteira é 1 segundo. Eu vou colocar aqui 1. O raio da roda traseira é quem? 16 centímetros. Quem é o raio da roda dianteira? 24. Ok. Período da roda traseira vai ser igual. 1 vezes 16 é 16. 1 vezes 16 é 16. Tá certo? Eu vou até colocar bem aqui na frente, ó. 1 vezes 16 é 16, fica 16 por 24. Pessoal, 16 e 24, o maior múltiplo comum dos dois é o 8. Ou seja, eu consigo dividir 16 e 24 por 8. Tá certo? Então, dividindo 16 e 24 por 8, quanto é 16 dividido para 8? 2. Quanto é 24 dividido para 8? 3. Então,
o período, né, ou o tempo de uma volta dessa roda traseira, né, dessa roda menor, ela equivale aí a 2/3, né? 2/3 de segundos aparece lá na letra B, ok? 2/3 de segundo aparece lá na letra B. Pessoal, tirem aí o print, tá bom? Quem quiser, pessoal, eu também posso estar disponibilizando em PDF, tá bem? Quem quiser é só me pedir no privado que eu ponho lá, eu envio o PDF lá da aula, tá bom? Depois. Vamos lá. Deu aí para dar o print. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Vocês estão vendo que o complicado é só você entender o que é que a questão quer. Se você entender o que a questão quer, as equaçõezinhas elas já estão prontas. Agora, não adianta você saber as equações sem entendê-las, né? Sem entender para que é que elas servem. Tudo bem? Então, a relação... Vocês veem também que tudo está relacionado ao raio, ok? Tudo está relacionado ao raio. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui para baixo. Tem não, está para frente. Ok. Pessoal, essa daqui é uma questão do Enem. Veja como são as questões do Enem. Essa questão, pelo amor de Deus, quem já havia, né, andado de bicicleta, numa bicicleta de marcha, saberia de forma tranquilamente, tá certo? Então, a equação era uma questão bem simples. Esse Enem aqui, eu não coloquei aqui o ano, esqueci, mas se eu não estou enganado, é 2012, 2013, por aí assim. Bem, a questão diz o seguinte: as bicicletas possuem uma corrente que ligam uma coroa dentada dianteira movimentada pelos pedais a uma coroa localizada no eixo da roda traseira, como mostra a figura. O número de voltas dadas pela roda traseira a cada pedalada depende do tamanho relativo destas coroas. Ele pergunta em que opção abaixo a roda traseira dá o maior número de voltas por pedalada. Bem, como eu já falei para vocês durante a explicação, né, a catraca, ele até diz aqui, olha, a catraca, né, que é a coroa dentada traseira, cadê? Localizada no eixo, coroa localizada no eixo da roda traseira. Então, veja, elas estão ligadas por um eixo. Então, a catraca, não é? A coroa traseira, que a gente chama popularmente de catraca, ela está ligada por um eixo à roda. Então, o número de voltas que a catraca der, a roda traseira também dá. Então, quanto menor for a catraca em relação à coroa, mais voltas ela vai dar. Por quê? Porque frequência, né? Vamos lembrar que frequência e raio são inversamente proporcionais. Frequência e raio são inversamente proporcionais. Então, se eu chamar aqui a coroa, né, eu vou colocar aqui D para a coroa dianteira e T para a coroa traseira, né? Se a coroa traseira tem raio menor, ela vai ter maior frequência. Ou seja, ela vai dar mais voltas do que a coroa. Então, como a roda está ligada a essa coroa traseira pequena, e essa coroa pequena vai dar mais voltas, a roda também dá mais voltas, porque está ligada pelo mesmo eixo. Então, nessa alternativa aqui, você vai perceber que a letra C, elas dão o mesmo número de voltas, porque aparentemente a coroa dianteira e a coroa traseira têm o mesmo tamanho. A gente percebe que a configuração da letra D é para você exercer menos esforço e, consequentemente, você vai ter menos velocidade, porque essa coroa dá mais voltas do que essa, então essa daqui vai se movimentar de forma bem devagar mesmo, tá certo?
vai ser bem devagar. Bem, essa daqui, a roda traseira vai dar um pouco mais de volta, porém, essa daqui é que ela vai dar mais. Por quê? Porque é onde eu vou ter a catraca menor. Então, a alternativa correta é a letra A. Pergunto a vocês, vocês entenderam por qual motivo aqui é onde eu vou ter mais voltas por pedalada? Catraca pequena dá mais voltas, porque ela é menor do que a coroa, e a roda dá o mesmo número de voltas da catraca. Então, daí a roda ela vai dar mais voltas por pedalada. Alguém não entendeu, pessoal, essa questão do Enem? Ela tem várias questões sobre movimento circular, sobre transmissão de movimentos. A maioria das questões são falando de bicicleta. Existe uma outra que eu não coloquei aqui, que é com relação a uma serra de fita, tá certo? Que ele perguntava em qual configuração a serra ela iria dar mais voltas, parece, ou iria girar mais devagar. Não me lembro. Não me recordo direito como é. Bem, próxima questão do Enem. Com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, onde cada marcha representa a associação de 2 coroas, de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras. Isso aqui é um arranjo que vem lá da matemática. Se ela tem 2 coroas dianteiras, pessoal, e 5 traseiras, para a primeira coroa, eu tenho 5 marchas. Para a segunda coroa, eu tenho mais 5 marchas. Então, 5 mais 5, 10. Isso aí é uma combinaçãozinha, um arranjo lá da matemática, uma combinaçãozinha. Então, essa primeira alternativa, ela é verdadeira. Essa primeira alternativa é verdadeira. Bem, a segunda. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Opa! Se eu quero ganhar velocidade, lembra, eu preciso ter uma coroa grande na dianteira e uma coroa pequenininha na traseira. Esta é a minha configuração para velocidade. Isso aqui me dá velocidade. Ele está dizendo aqui que precisa acionar uma coroa dianteira de maior raio. Isso aqui está beleza. Mas veja, a coroa traseira de maior raio também. Não, isso aqui está errado. Tem que ser de menor raio. Então, isso aqui é falso. 3. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Para eu ter menos velocidade, isso aqui é a dianteira, isso aqui é a traseira, isso aqui é a dianteira, isso aqui é a traseira. Para eu ter menos velocidade, pessoal, e também ter menos esforço, eu tenho que ter essa configuração. Coroa dianteira pequenininha, coroa traseira grande. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, a afirmativa correta, 1 e 3, que seria a letra A. Mais uma vez, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Com relação a essas marchas de bicicletas? Não, né? Ok. Bem, deixa eu ver aqui. Mais 2. Vamos lá para mais 3. Mais 3 para encerrar. Deixa eu ver aqui se dá tempo. 9:04. Acredito que dá tempo tranquilo. Vamos lá. Pessoal, quando se dá uma pedalada numa bicicleta,
quando se dá uma pedalada na bicicleta ao lado, isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, em que π é aproximadamente igual a 3. Pessoal, vamos entender. Está aqui meu pedal. Eu vou dar uma volta completa nesse pedal, nessa coroa, né? Eu vou dar uma volta completa. Quando eu dou uma volta completa, essa bicicleta se movimenta para cá. Essa roda também vai girar. Essa roda também vai girar. Ok? Se essa roda vai girar, essa bicicleta se movimenta. Quando essa roda der uma volta completa, imagina um ponto aqui, ó. Quando esse ponto der uma volta completa, ele vai ter se distanciado daqui justamente o comprimento da roda. Ou seja, para uma volta, ela anda 2π vezes o raio. Para uma volta completa, ela vai andar 2π vezes o raio. Por que 2π vezes o raio, professor? Porque 2π vezes o raio, pessoal, é o comprimento da circunferência dessa roda. Então, o que a gente vai precisar saber para saber o quanto essa bicicleta andou, né? Para saber o quanto essa bicicleta andou, é saber quantas voltas essa roda traseira vai dar quando eu der uma pedalada. Estão entendendo? Quantas voltas? Por quê? Porque para uma volta ela vai andar 2πr. Para 2 voltas, ela vai andar 4πr. Para 3 voltas, 6πr. Para 5 voltas, 10πr. E assim por diante. Tudo bem? Então, o que a gente precisa é encontrar o número de voltas. Tá certo? Para isso, vamos atentar ao seguinte. A roda possui mesma frequência da coroa traseira. Vamos atentar para isso. Ou seja, eu vou chamar, pessoal, eu vou chamar a coroa dianteira de D, eu vou chamar a catraca traseira de T, e eu vou chamar a roda de R, tá bom? Eu vou chamar a roda de R, ok? Então, a coroa dianteira é D, a catraca traseira é T e a roda vai ser o R, tudo bem? Então, nós vamos lembrar que a roda possui a mesma frequência da coroa traseira. Então, a frequência de R é a mesma frequência de T. Beleza. Então, vamos calcular quantas voltas, né, a minha catraca consegue, tá bom? Consegue dar. Vamos lá. Só retirando os dados daqui primeiro, tá bom? Vamos aqui para os dados. A gente percebe, pessoal, que eu tenho aqui esse 30 centímetros. Esse 30 centímetros ele está me dando a distância entre um ponto em cima e outro ponto embaixo da coroa dianteira. Isso aí não é o raio, isso aí é o diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro, tudo bem? O raio é metade do diâmetro. Então, eu vou colocar assim, olha, o raio da coroa dianteira vai ser igual a 30 centímetros dividido para 2, ou seja, o raio dianteira
15 centímetros. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui não é o raio, isso aqui é o diâmetro, a distância entre um ponto e outro da circunferência. O raio é a metade. Olha a coroa traseira, é a mesma coisa. Olha, ele está me dando o diâmetro, ele está me dando a distância entre um ponto aqui em cima e outro ponto aqui embaixo. Então, o raio da coroa traseira é 10 centímetros sobre 2, que vai ser igual a 5 centímetros. Pessoal, como a frequência ela é inversamente proporcional, veja, quanto é 15 dividido para 5? 3. Ou seja, a coroa traseira ela é 1/3 da coroa dianteira, o raio. Logo, ela vai dar 3 voltas a mais do que a coroa traseira. Perdão, do que a coroa dianteira. Sendo assim, a roda traseira também vai dar 3 voltas a mais. Tá certo? A gente vai encontrar isso aí, veja. Bem, o raio da roda traseira, veja, novamente, ele está me dando a distância entre um ponto aqui e outro lá em cima. Então, ele está me dando o diâmetro. Então, o raio da roda vai ser 80 centímetros dividido, deixa eu subir aqui um pouco mais, dividido por 2. Isso aqui vai dar 40 centímetros. Pronto. Então, o que a gente vai simplesmente é calcular a frequência, né, que vai ser o número de voltas da roda da catraca. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. Encontrar o número de voltas de T. Esse número de voltas, lembra, é a frequência. Tudo bem? Então, vamos lembrar o seguinte. A frequência de T vezes o raio de T é igual à frequência de D vezes o raio de D. Ah, simples. Só para lembrar aqui, quem é a frequência de D? Frequência da coroa. A frequência da coroa é uma volta. Ele quer saber qual é o tempo, né? Qual é a distância depois de dar uma volta, ó, uma volta completa. Então, a frequência aqui, a gente vai colocar uma volta. Vamos colocar aqui a frequência de D é igual a uma volta. Tá bom? Na verdade, seria o número de voltas, mas a gente vai utilizar o F, tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, olha. Frequência de T vai ser igual à frequência de D vezes o raio de D, isso tudo dividido pelo raio de T. A frequência de T vai ser igual. Quem é a frequência de D? 1. Quem é o raio de D? 15. Quem é o raio de T? 5. Ou seja, a frequência de T vai ser 1 vezes 15 é 15, dividido por 5, 3 voltas. Como eu disse para vocês, a gente iria encontrar 3 voltas. Agora vocês lembram, a catraca vai dar 3 voltas, mas a roda está ligada através de um eixo à catraca, então a roda também vai dar 3 voltas, tá bom? Então, devido a isso aqui, a frequência da roda também, 3 voltas. Tudo bem? No mesmo intervalo de tempo lá que não foi dado. Então, nós teremos aí 3 voltas. O que nós vamos fazer agora é simplesmente fazer aquela relação. Tá certo? Então, a distância nós vamos chamar de D, tá bom? Vou colocar agora aqui. Calcular
a distância D. Bem, então eu vou dizer aqui que a nossa distância D vai ser igual a F vezes 2π vezes o raio. Tá certo? Quem é F? É o número de voltas. Porque lembra, para uma volta, 2πr, para duas voltas, 4πr, para 3 voltas, 6πr, e assim por diante. Então, essa minha distância D vai ser a frequência, que é o número de voltas, vezes 2π vezes R. Esse R aqui, pessoal, é o raio da roda, tá bom? É o raio da roda. Então, nosso D vai ser igual. Quem é a frequência? 3 vezes 2. Ele pede que a gente utilize π igual a 3, lá em cima. O raio da roda, 40 centímetros. Ok? Esses 40 centímetros você pode transformar em metro. Lá no final a gente transforma em metro. Tudo bem? D é igual. Por que transformar em metro? Porque as unidades estão todas em metros, as alternativas. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 40. Tá certo? Então, vamos fazer aqui 18 vezes 40. Baixo o 0, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, isso aqui vai dar 720 centímetros. Se eu pegar e dividir 720 por 100, vai dar 7, sobra 20, não dá, vírgula, 2, 0. Isso aqui é igual a 7,2 metros. Tudo bem? Isso aqui é igual a 7,2 metros. Então, eu tenho aí que a distância que a nossa bicicleta anda devido a apenas uma pedalada, né? Quando ele completa a pedalada, essa bicicleta ela tem se deslocado 7,2 metros, letra C. Acharam complicado essa? Hilda? Abre o microfone aí. Teve alguma passagem que tu não entendestes? Não, deu para entender tudo, sim. Deu? Maria Luísa? Deu, Maria? Maria. Patrícia ainda está aí? Patrícia. Bem, deixa eu dar aqui, deixa eu minimizar, diminuir aqui um pouco para ver se fica melhor para vocês tirarem o print aí, olha. Tá bom? Tentem tirar aí o print aí para copiar. 3, 2, 1. Ok. Bem, vamos para essa questão aqui. Olha, essa questão diz o seguinte. A engrenagem A, associada por um motor, gira com velocidade angular ômega A igual a 30 radianos por segundo. Então, essa engrenagem pequenininha de raio A, ela gira com velocidade de 30 radianos por segundo. Vocês vão lembrar que quanto menor é a engrenagem, quanto menor é o raio, mais rápido ela gira, tá bom? Em relação a uma maior. Quanto menor é o raio, maior é a frequência, ou seja, mais voltas ela dá.
Quanto menor é o raio, menor é o período, ou seja, o tempo de uma volta é menor. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele dá aqui, a gente percebe que essa roda C ela é bem maior, essa roda B é bem maior, essa engrenagem, e essa engrenagem C ela é intermediária, tá? Entre a A e a B no tamanho, no que se refere ao tamanho. Aí ele diz aqui, olha, sabendo-se que o raio de B é 2 vezes o raio de A, ou seja, esse raio de B é 2 vezes o raio de A, e que o raio de C é 1,5 vezes o raio de A, determine os sentidos de rotação e as velocidades angulares das engrenagens B e C. O sentido de rotação, meninas e os demais que forem assistir no YouTube, vai ser o seguinte, veja. Como essa engrenagem A ela está girando neste sentido, ela vai empurrar B para cá. Então, B gira no sentido horário. Tá certo? B gira no sentido horário. Tudo bem? B gira no sentido horário. Como essa engrenagem está girando aqui, olha, quando eu chego nesse dente aqui, esse dente vai empurrar esse dente aqui para cima. Então, essa engrenagem C também gira no sentido horário. Então, ambas as engrenagens elas vão girar no sentido horário, porque a A gira no sentido anti-horário. E aí lembra, quando eu tenho duas engrenagens, duas coroas dentadas conectadas uma à outra, que começam a girar, uma gira no sentido oposto à outra. Se eu tivesse uma segunda engrenagem aqui deste lado, essa engrenagem teria o mesmo sentido de rotação dessa cidadã, ou seja, seria no sentido anti-horário. Ok? Bem, ele quer que a gente determine as velocidades angulares das engrenagens. Então, vamos retirar os dados da questão. O que, que a gente tem aqui como dado? A gente tem a velocidade angular de A, que é 30 radianos por segundo. A gente tem o raio de B, onde o raio de B é 2 vezes o raio de A. A gente tem o raio de C, que é 1,5 vezes o raio de A. A gente percebe, meninas e os demais, que todos os raios eles estão em função do raio de A. Então, independente, aí não depende do tamanho do raio de A em relação a um valor numérico, porque aí está tudo em proporção. O raio de B é o dobro de A, o raio de C é 50% maior do que o raio de A. Então, quando a gente jogar nas equações, os raios eles vão se anular, o RA, e vai sobrar só apenas esses algarismos. Bem, no primeiro momento, nós vamos calcular a velocidade angular de B. Então, eu vou comparar B com A. Tudo bem? Então, nós vamos calcular ômega B. Tudo bem? Então, nós temos que, lá no início, a gente tem, eu coloquei lá a equaçãozinha, que ômega B vezes o raio de B é igual a ômega A vezes o raio de A. Quem eu ponho primeiro, pessoal, não interessa. Tudo bem? Porque é uma igualdade. Tanto faz eu escrever o lado esquerdo do lado esquerdo, como eu escrever o lado esquerdo lá do lado direito. Então, não vai influenciar. Tudo bem? O que eu vou fazer agora é simplesmente jogar o raio de B para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou ter ômega B igual a ômega A vezes o raio de A dividido pelo raio de B. Ok? Bem, eu vou levar lá para cima. Ômega B vai ser igual. Quem é ômega A? 30 radianos por segundo. Vezes
RA, que eu não sei quem é. Quem é o raio de B? Opa, raio de B, 2 vezes A. 2 vezes o raio de A. Aí você percebe, olha, que ficou o raio de A embaixo, o raio de A em cima, e sobra 30 dividido para 2. 30 dividido para 2, 15 radianos por segundo. Tudo bem? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o raio de C. Melhor dizendo, o ômega de C. Tudo bem? Professor, com quem é que você relaciona o ômega de C, a velocidade angular de C? O interessante é que você faça a relação com a A, porque é com quem ela está em contato. Tá bem? Então, nós vamos agora calcular o ômega C. Ômega C vezes o raio de C vai ser igual a ômega A vezes o raio de A. Do mesmo jeito, olha, eu vou jogar o raio de C para o outro lado, ele vai dividindo igual foi aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar ômega C igual a ômega A vezes o raio de A dividido pelo raio de C. Ômega C é igual. Quem é ômega A? 30 vezes o raio de A, que eu não sei quem é, dividido por raio de C. Quem é o raio de C? 1,5 vezes o raio de A. Novamente, os raios de A se cancelam e eu vou ter 30 dividido por 1,5. Pessoal, se fosse 30 por 15, seria 2. Procede? Se fosse 30 por 15, seria 2, mas não é 30 por 15, é 30 por 1,5. Então, essa casa decimal faz eu colocar um zero lá no 2, então fica 20. Então, 30 dividido por 1,5 é 20 radianos por segundo. Eu não vou fazer a divisão porque já está ficando tarde, ok? Tudo bem? Mas você pode fazer em casa, pode fazer na calculadora, tá certo? Mas o interessante é que você faça a divisão no papel, que aí você vai aprender. Bem, pronto. Ômega B, velocidade de 15 radianos por segundo, e aí você percebe que a velocidade dele é a metade de ômega A. Por quê? Porque o raio é o dobro. E aí eles são inversamente proporcionais. Veja, o raio de B é o dobro do raio de A. Logo, a velocidade vai ser a metade. Tá certo? O raio de C é 50% a mais da velocidade, né? 50%. Ou seja, é 3 meios. É 3 meios da velocidade. É 3 meios do raio de A. 1,5 é 3 meios. Então, a velocidade dele vai ser 2 terços. 2 terços de 30, 20. Tudo bem? Lembrando, ambos no sentido horário, ok? Então, você pode colocar aqui para finalizar, ômega A igual, ômega B igual a 15 radianos por segundo. E ômega A, rapaz, mas eu estou com vontade de escrever ômega A. 20 radianos por segundo, vírgula. Ambos no sentido horário. Deixa eu apagar bem que esse meu D aqui ficou uma carniça. Ok? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta?
Tudo bem. Vamos para a última questão, pessoal. Vou falar aqui só da última, porque a última é teórica, tá bom? A última é teórica, viu? E aí, isso aqui é uma questão também que cai no Enem, tá bom? Já caiu no Enem, na verdade, uma questão dessa. Olha, um astronauta está consertando um equipamento do lado de fora da nave espacial que se encontra em órbita circular em torno da Terra. Quando, por um motivo qualquer, solta-se da nave. Tal como está, pode-se afirmar que, em relação à Terra, o astronauta executa um movimento. Olha, deixa eu colocar bem aqui. Imagina que eu tenho a Terra, tá bom? Imagina que isso aqui, fazer aqui a Terra azul, né, o planeta azul. Imagina que isso aqui seja a Terra, tá bom? Ok. Fora da Terra, eu tenho aqui uma espaçonave, onde essa espaçonave, ela gira. Vou colocar aqui o movimento no sentido horário. Se essa espaçonave está girando, veja, o astronauta está consertando o equipamento do lado de fora de uma nave espacial que se encontra, deixa eu tirar isso aqui do meio, que se encontra em órbita circular em torno da Terra. Quando, por um motivo qualquer, solta-se da nave. Tal como está, né? Ou seja, pode-se afirmar que, em relação à Terra, o astronauta executa um movimento, né? Bem, então, quando ele se solta, o que é que vai acontecer? Quando ele está girando, ele possui aqui uma velocidade linear, tá certo? Ele possui aqui uma velocidade linear, ou uma velocidade tangencial. E aí, lembra, se por algum motivo ele se soltar dessa nave, a trajetória que ele vai seguir é a direção para onde aponta o vetor velocidade linear no momento que ele se solta. Então, no momento que ele se solta, ele começa a descrever, né, uma trajetória retilínea. Aqui, ó. Então, ele iria aí se perder no espaço em trajetória retilínea. Ok? Tudo bem? Isso quando ele se solta. Quando ele está no movimento circular, ele está com uma aceleração constante. Quem é essa aceleração? Aceleração centrípeta, ok? É a aceleração centrípeta. Então, qual é a alternativa correta aqui? A alternativa correta, ele quer saber o que é que depois que ele se solta, né? Qual é o movimento dele em relação à Terra. Então, ele vai descrever aqui um movimento retilíneo uniforme, ok? Ele vai viajar aqui, olha, em linha reta. Tudo bem? Alguma pergunta, Hilda? Alguma coisa do tipo? As meninas? Ninguém? Pessoal, pois é o seguinte, agradecer a participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram, viu? E até a próxima. Podem desligar, ok? Parando aqui a gravação.